5h25. Ô Cláudio, todo mundo de olho no Congresso Nacional, você falava sobre nuvens pesadas ali rodeando o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Está todo mundo de olho no Congresso nessa semana, porque a gente quer saber qual será o futuro da PEC dos precatórios por lá. Afinal, tem pontos aí divergentes em relação ao que o Senado aprovou e que precisam ser discutidos para que a coisa vire ainda neste ano e principalmente o Auxílio Brasil possa ser financiado devidamente para as famílias que mais necessitam. O que você anda apurando por aí? O que você consegue sentir em relação a essa tramitação futura, hein? Há uma certa incerteza, digamos assim, né, no ar aqui em Brasília em relação a isso. E tudo porque a oposição, que na verdade alterou de maneira significativa a PEC dos precatórios no Senado, até para dificultar a sua aprovação ainda este ano na Câmara dos Deputados, está agora reclamando de que o acordo fechado com o líder do governo tinha que ser cumprido, ou seja, para que a Câmara votasse a integralidade. O acordo não previa a votação de nenhum tipo de da PEC na íntegra, né? Tal como ela foi modificada no Senado Federal. O que o presidente da Câmara defende, e aparentemente é correta a avaliação dele, é no sentido de promulgar aquilo que foi aprovado na Câmara e no Senado. Ver o que é que não foi modificado, muito pouco não foi modificado, e o que não foi modificado promulga-se. E o que está para ser, o que foi modificado no Senado, aí seria votado no início do ano. Esta é a proposta do presidente da Câmara, mas evidentemente que a oposição quer mais é que, apesar do acordo, da votação significativa de 60 votos, 61 a 10, na aprovação da PEC lá no Senado, o jogo não é esse, né? O jogo não é viabilizar a PEC, ao contrário, é inviabilizar a PEC, trata-se disso. Então vai ter uma reunião na residência oficial da Câmara, do presidente da Câmara, agora, daqui a pouco. Não, já está começando, já deve ter começado, hoje está prestes a começar, estava marcado para agora, para as 5h30, e para tentar chegar a um acordo. Qual é o problema disso? É que para esse acordo ser fechado tem que ter a concordância do presidente do Senado. E aí é onde mora o perigo. Ele faz oposição ao governo, muito embora tenha sido eleito pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ele faz oposição ao Bolsonaro porque virou de lá para cá, desde que foi eleito presidente do Senado, virou candidato ou pré-candidato à presidência da República. Então ele quer mais é que o governo se exploda, né? Não quer que o governo aprove nada que possa ajudar o presidente do ponto de vista eleitoral. Mas, como tudo que está acontecendo no país neste momento, está todo mundo muito interessado ou preocupado exclusivamente com as próximas eleições, inclusive o próprio governo, quando luta muito para aprovar logo a PEC, etc. E tal. O interesse de todo mundo é eleitoral. Enquanto isso, o que se negligencia é o interesse dos pobres, né? Aos quais são destinados ou serão destinados aqueles R$ 400 que devem ser pagos até o final desta semana, começar a ser pagos até o final desta semana, de acordo com a declaração que nos deu sábado no programa Jornal Urgente o ministro Rogério Marinho. Ele disse que conversou com o colega dele, João Roma, que é o titular de Cidadania, do Ministério de Cidadania, que disse isso, que o presidente da República deve baixar uma medida provisória que viabilize, né, que dê viabilidade ao pagamento ao início do pagamento já agora, para exatamente garantir aí um Natal minimamente digno para 20 milhões de famílias que precisam de colocar comida sobre a mesa. O que a gente vê é isso, né? Muito lobby, muita gente, até sem saber muito, grande parte não, né? Mas há alguns que defendem, por exemplo, são contrários à PEC e chamam a PEC do calote, não sei o quê. Tem gente que faz isso porque está lá a serviço dos banqueiros mesmo. E tem aqueles outros que fazem isso de maneira ingênua, né? Ou por interesse eleitoral, não gosta do Bolsonaro, quer mais é que ele se ferre e tal. O fato é que todo mundo aí, não tem ninguém que se lembre daquele pobre, coitado, que está esperando essa grana, né? No Congresso Nacional você não vê lobby de pobre. Não tem, né? Tem lobby de pobre? Tem algum lobby lá em defesa dos pobres do Brasil? Não tem. Aliás, esse pobre nem entra ali, né? Nem sequer entra, nem passa pela chapelaria do Congresso Nacional. Agora, lobby de banqueiro, isso tem, né? Tem
com mandato, sem mandato, na mídia, em todo lugar tem gente fazendo lobby em favor dos interesses dos banqueiros. O que se espera, ao fim e ao cabo, é que essas pessoas, afinal de contas, na hora de tomar decisões, se lembrem daqueles que estão precisando dela, não é? Do ponto de vista da transferência, né, de recursos, dessa transferência. Opa! Picotou aqui o Cláudio Humberto. Daqui a pouco ele conclui. Perdemos. Cris, enquanto a gente retoma o contato com o Cláudio Humberto, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil para agora, dezembro, está previsto para começar no dia 10. Hoje é dia 6 de dezembro. Vai começar a pagar com um valor novo de R$400 ou não? Essa é a questão que está colocada para hoje, mais de 20 milhões de famílias. O Auxílio Brasil já, nesse momento, avançou um pouco de 14,5 para 15,5 milhões de famílias cadastradas. A ideia seria chegar a 17 milhões, zerando a fila agora em dezembro. Mas o Senado aprovou uma mudança que abre espaço para que 20 milhões de famílias sejam beneficiadas pelo auxílio no valor de R$400, valor médio. Só que esse aumento do valor e o aumento do espaço para que mais famílias sejam beneficiadas as duas coisas dependem dessa decisão que está a ser tomada logo mais em Brasília. A PEC dos precatórios passou na Câmara, passou no Senado, mas foi alterada, precisa voltar para a Câmara. A questão do valor não foi alterado. O que concerne a pagamento do Auxílio Brasil não tem alteração. Então, dá para promulgar fatiado? Essa é a questão que está sendo discutida hoje em Brasília. Só para lembrar que quem tem fome tem pressa. Então, se a decisão do Congresso Nacional corrobora com o pedido do governo federal e é o que precisam as famílias para se alimentar de uma maneira mais segura neste momento, o fatiamento da promulgação é uma saída, tanto que já foi usado em outros momentos. A PEC do orçamento de guerra, por exemplo, não sei se você vai lembrar, Cris, teve essa questão também. É urgente, então promulga o que tem de consenso entre as duas casas e toca a bola. E aí a Câmara tem tempo de fazer uma votação, não necessariamente passando por comissão especial, comissão de Constituição e Justiça e plenário. Uma votação acelerada também aconteceu, de ir direto para o plenário da Câmara, da última vez que a gente tinha esse caráter de urgência, para acelerar uma decisão do Legislativo e ajudar essas pessoas que estão mais precisando. Essa é a discussão em torno da PEC dos precatórios no momento. Dá para promulgar logo, acelera o barco, porque o pagamento começa em 4 dias. O calendário que está publicado pelo Ministério da Cidadania fala que o NIS 1, final 1, começa a receber o Auxílio Brasil. Pela previsão do governo, já no valor de R$400 a partir do dia 10. Depende do Congresso Nacional. Vamos ver o que os senhores que estão ali reunidos daqui a pouquinho vão decidir, né, Cris? Cláudio está de volta. Então, eu estava falando aqui pelos cotovelos, eu não sei onde foi que parou. Não, você estava falando justamente sobre essa emergência para as pessoas que mais necessitam, né? Exatamente, essas pessoas não podem esperar, né? Estão com fome. Trata-se disso, minha gente. Eu não vejo nada mais urgente, necessário do que isso, né? Do que aprovar essa questão aí. Enfim, já não é consenso de senadores e deputados, já não é consenso pagar os 400, então que isso seja promulgado e que se pague, não é? E o restante vê depois, vê quando for possível, e logo, não daqui a um ano, mas tão logo seja possível votar, tramitar, fazer tudo isso que tem que ser feito. O que foi modificado tem que passar mesmo pela comissão, por votação em 2 turnos. Pode ser abreviado? É claro que sim. Agora, qual é o interesse dos opositores dessa ideia, da ideia da votação, ou de fatiar a PEC e promulgar o que já está aprovado? A resistência é porque, no fundo, eles, inclusive a oposição, quando fez acordo no Senado para alterar a PEC, na verdade, a jogada é derrubar a PEC. Né? Na verdade, voltando a PEC em conjunto, juntando tudo o que já foi aprovado pelas 2 casas e mais o que foi modificado pelo Senado, a esperança deles da oposição é apostar na derrota da PEC, né? Na rejeição da PEC. Trata-se disso, é uma jogada política para inviabilizar a PEC. Ou seja, ninguém está interessado em saber se isso fará falta ao cidadão que passa fome, nem coisa nenhuma. Eles estão mais preocupados em que isso não beneficie o governo, em que isso beneficie, ao contrário, a oposição, que tem o discurso de, está vendo, o governo não conseguiu, não deu para vocês aqueles R$400 que prometeu, etc. e tal. Não vai contar o detalhe que ele que está ali dizendo aquilo no palanque,
colaborou, contribuiu para que isso não acontecesse. Mas, de qualquer maneira, o que a gente espera mesmo é que esses deputados e senadores que foram tão sensíveis no momento de aprovar os R$ 400, né, que viabilizem isso, tratem de viabilizar isso, porque as pessoas aguardam por esse verdadeiro milagre que vai acontecer em suas vidas. Exatamente. 5h35.